Beleza, então agora a gente vai começar a falar sobre sistemas de grid e como organizar os nossos layouts, né, as nossas interfaces, utilizando um sistema de grid por trás, né, para não ficar essa coisa então onde a gente tem que manualmente organizar cada página, o CS de cada section das nossas páginas, né, de uma maneira não sistemática, de uma maneira que a gente vai lá e fica fazendo na unha cada página. Então a gente tem sistemas de grid para ajudar a gente nessa tarefa, né? Antes da gente entrar explicitamente assim nos sistemas de grid que existem, eu quero falar sobre algumas coisas prévias que a gente vai ver nesse módulo aqui sobre layouts e sistemas de grid, tá? Olha só, a gente tem a versão, a gente tem o Bootstrap, tá? Que dentro desse framework CSS a gente tem o sistema de grid do Bootstrap, que está aqui, o Grid System do Bootstrap, beleza. A gente tem o Foundation, que também tem o sistema de grid dele. A gente tem o Materialize e a gente tem outros sistemas de grid por aí. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda, que existem vários sistemas de grid, tá? E os sistemas de grid, geralmente, eles fazem parte de uma biblioteca muito maior de CSS, tá? Então, cada uma dessas aqui que eu estou te mostrando, elas são bibliotecas de CSS que elas não cobrem só o Grid System, elas cobrem mais um monte de coisa, de interface, botões, formulários, tudo esses frameworks ou bibliotecas, né, de CSS, eles têm aí já com a formatação CSS da própria biblioteca, tá? Então, fica até difícil, a gente teria que fazer um curso só sobre um framework desse inteiro, se fosse para a gente abordar tudo. Então, eu vou focar aqui só na parte do Grid System e, dentre esses aqui, o Bootstrap, ele tem uma peculiaridade aqui, que essa é a segunda coisa que eu quero te falar. Então, a primeira é que existem vários frameworks e que a gente vai trabalhar com o Bootstrap, e dentro do Bootstrap a gente vai usar só o Grid System, tá? A gente vai explorar o Grid System do Bootstrap, beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é o seguinte, o Grid System do Bootstrap 4, diferente da versão 3, tá? Na versão 4 ele passou a usar o Flexbox, tá? O Flexbox é uma propriedade CSS, tá? Ela não é muito antiga, mas ela é relativamente contemporânea, tá? E nem todos os navegadores dão suporte 100% para o Flexbox, tá? Algumas coisas funcionam em um, outras não funcionam em outro e assim por diante, tá? A gente vai ver isso com calma. Na verdade, a gente pode ver até agora, já que eu estou falando disso, né? Então, para você ver o que é suportado e o que não é por qual navegador, tá? Existe esse site aqui, que é o Can I Use, tá? E esse site aqui, eu não lembro se eu já falei dele em alguma outra aula, mas o Can I Use, ele ajuda muito a gente a visualizar essas questões de usabilidade, tá? Então, o Flexbox, por exemplo, quando que eu posso usar o Flexbox? Então, eu venho aqui e digito Can I Use Flexbox? Digitei Flexbox aqui. E aí ele me deu 3 resultados, tá? O primeiro é a propriedade gap, não é isso que eu quero, tá? O segundo é o justify content, também space evenly, também não é o que eu quero verificar. Eu quero verificar o flexbox aqui mesmo, tá? O layout module, que é o que a gente vai usar, o módulo de layout, de grid e tudo mais, que inclui tudo isso aqui, tá? E aí, nesse sentido, então, olha só, ele suporta a partir do Internet Explorer 10, então do 6 ao 9 não é possível usar. Então o 9, a versão 9 do Internet Explorer, mesmo ela sendo muito antiga, né, uma ou outra pessoa usa. Então se você quiser dar suporte 100%, se você precisar dar suporte ao Internet Explorer 6 ao 9, você não pode usar o Grid System na versão 4 do Bootstrap. Você vai ter que usar a versão 3 que não usa Flexbox, beleza? Então, é isso que eu queria te falar. Presta atenção com essa questão de cross-browser, porque isso pode te trazer problemas de compatibilidade com o navegador. Mas, se, como a maioria, né, das pessoas... se o seu cliente, o seu usuário for usar então a partir do Internet Explorer 10, aí sim você já pode usar. A única coisa que você tem que ficar atento é que tem algumas
alguns detalhes, tá? Coisas que você pode e que você não pode usar. E aí você vem aqui na tab, ó, de problemas conhecidos, tá? Problemas reportados. Então aqui ele tem uma lista de tudo, ó, no Internet Explorer 10, tal, 00 alto em vez de 01 alto, tal. Ele vai dando um monte de situações aqui e você pode perceber que a maioria delas, ó, Internet Explorer. Então o Internet Explorer basicamente é nosso vilão aí que atrapalha a nossa vida de desenvolvimento front-end, tá? Mas é só você vir aqui e consultar e saber o que você pode e não pode usar do Flexbox aqui no Can I Use, tá? Então, só recapitulando, a gente vai usar o Grid System do Bootstrap, não vai usar nem do Foundation e nem do Materialize, tá? Então, já vou fechar os dois aqui. E, além disso, então, o Bootstrap 4 usa o Flexbox, então é interessante que você conheça até onde você pode, a compatibilidade, né? Até onde o Flexbox pode ser usado, tá? No nosso caso, como o meu intuito é ensinar para você o que está mais interessante, tá? E a gente já viu Box Modeling até aqui, então a partir de agora a gente vai começar a usar essas ferramentas mais contemporâneas e você vai ter então uma visão mais completa, tá? Então, quando eu digo ferramentas mais contemporâneas, propriedades mais contemporâneas do CSS, no caso, né? Que é o Flexbox. O Flexbox é sim uma delas, beleza? Bom, dito isso, eu acho que essa é uma introdução tranquila para esse assunto, né, de Grid Systems. E na próxima aula, então, aí sim a gente vai começar a explorar e entender como é que esse Grid System, né, do Bootstrap funciona e por que ele ajuda tanto a gente assim a organizar os layouts. E mais para frente, então, aí sim a gente vai falar um pouco só sobre a Flexbox, tá? Mas nesse momento agora a gente vai falar mais sobre Grid Systems nas próximas aulas e mais na frente a gente vai entrar então no assunto Flexbox separadamente. Belezinha? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula.